Olha, suplementar ferro para crianças pequenas parece uma coisa tão básica, né? Mas a verdade é que esse é um universo cheio de detalhes e até de alguns riscos. Hoje a gente vai desvendar os erros mais comuns e mostrar qual é o caminho mais seguro, tudo isso com base na experiência de um pediatra. E para guiar a gente nessa conversa, vamos nos basear na experiência do pediatra Sérgio Feitosa. Pensa só, são 15 anos de consultório. Ele já viu de perto tudo que dá certo e, o que é mais importante para a gente aqui, os erros mais comuns que as famílias acabam cometendo. É essa visão da prática, do dia a dia, que a gente vai explorar agora. Então, vamos começar com um alerta bem importante. Quando o assunto é ferro, sabe? Mesmo com a melhor das intenções, a gente pode acabar correndo riscos bem reais se não tiver a orientação correta. E vamos entender direitinho o porquê disso. É que a raiz de toda essa questão é uma confusão bem geral sobre essa prática que é tão comum, né? E o problema é que um erro na suplementação de ferro pode ter consequências bem sérias. Por isso que esse é um tema que, nossa, exige muita atenção. Vamos lá então. Hora de quebrar o primeiro grande mito. Aquela ideia de que todo suplemento de ferro é a mesma coisa. E aí, todo ferro é igual? A resposta é bem direta: não, de jeito nenhum. E olha, entender essa diferença é o primeiríssimo passo para garantir a segurança da criança. O segredo todo está na quantidade do que a gente chama de ferro elementar. O que é isso? É a forma do ferro que o corpo consegue de fato absorver. E como dá para ver aí, essa quantidade pode variar e muito de um produto para outro. Uma formulação pode ter o dobro, às vezes até 4 vezes mais ferro por gota do que outra. Isso, claro, muda completamente o jeito de calcular a dose certa. E tem mais um ponto que é fundamental. O motivo da suplementação faz toda a diferença. Ou seja, a gente está falando de prevenção ou de tratamento. Porque, pensa bem, uma coisa é dar um reforço para prevenir a anemia numa criança que está saudável, outra coisa completamente diferente é tratar uma deficiência que já existe, que já foi diagnosticada. E a diferença, gente, é enorme. Olha só, para prevenção, a dose costuma ser de mais ou menos 1 miligrama por quilo da criança. Agora, para tratamento, essa dose pode pular para 5 miligramas por quilo. É 5 vezes mais. Imagina o risco que é dar uma dose de tratamento para uma criança que, na verdade, só precisava de prevenção. É um erro bem perigoso. E você acha que acabou? Não, a complexidade não para por aí, não. E isso tudo nos leva a um ponto que não tem negociação: a necessidade de um diagnóstico médico preciso feito por um profissional. E aqui vem uma informação que, olha, talvez seja a mais importante de todas. Nem toda anemia é por falta de ferro. É isso mesmo. Sair assumindo que qualquer anemia se resolve com ferro é um erro muito perigoso. Existem outras causas, sabe? Podem ser questões genéticas, falta de outras vitaminas. E para esses casos, o ferro não só não resolve, como pode até atrapalhar. Então, suplementar sem ter certeza da causa real, além de não resolver o problema, pode ser bem prejudicial. Vou dar um exemplo. Em algumas infecções por bactéria, o excesso de ferro no corpo pode acabar servindo de comida para essas bactérias e aí o quadro da criança piora. É um risco que simplesmente não vale a pena correr. Ok, diante de tudo isso, a pergunta que fica é: qual é o caminho seguro então? A resposta é uma palavra: individualização. Cada caso é um caso. Essa frase do Dr. Feitosa resume tudo perfeitamente. Em saúde infantil, simplesmente não existe receita de bolo. A gente acabou de ver que existem formulações diferentes, dosagens diferentes, então o que é perfeito para uma criança pode ser totalmente inadequado e até mesmo perigoso para outra. E isso nos leva a um ponto super importante, sobre uma prática que todo mundo conhece. Aquela dica que funcionou para o filho da vizinha, para o sobrinho ou que alguém mandou num grupo de WhatsApp. Por melhor que seja a intenção, ela pode ser completamente inadequada para uma outra criança. Porque isso ignora que cada organismo é único, que a biologia de cada um é diferente. Então, qual é o caminho certo a seguir? É um passo a passo bem claro. Tudo começa com uma avaliação individual, feita pelo pediatra. Depois, se ele achar necessário, vem os exames para confirmar o diagnóstico. E, por fim, o acompanhamento profissional contínuo, que é o que vai garantir que tudo seja ajustado conforme a criança cresce e se desenvolve. E a gente termina com essa reflexão para todo mundo pensar. A saúde de uma criança deve ser baseada em quê? Em ciência ou em comparações? A mensagem final é clara. As decisões precisam ser baseadas em orientação profissional, em dados concretos e não em conselhos informais que a gente ouve por aí. No fim das contas, esse é o cuidado que toda criança merece.